Olá, pessoal, eu sou Renan Guerra. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente recebe a Larissa do Coisas de TV para conversar sobre a música ao vivo na TV aberta. Será que ainda há espaço para música na TV? Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, tudo bem? Oi, gente. Perfeito. Antes da gente entrar no nosso papo, a gente tem um recadinho, não é, Isadora? Sim, a gente convida todo mundo que ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, faça @podcast VFSM em tudo. E também temos o nosso espaço para você nos apoiar. Olha que lindo! Temos lá para você, a partir de R$5, você passa no apoia.se/podcast VFSM e em contrapartida você pode participar das gravações aqui. Hoje a gente tem o Vinícius Correia, a Tuane Malman e o Marco Antônio Gomes. A gente começou bem pontual, então os nossos madrinhos estão ainda chegando. Além disso, vocês participam do nosso grupo fechado do Telegram, com várias discussões. E vocês recebem os episódios com muita antecedência. E é isso, a partir de R$5 vocês podem ser nossos apoiadores, incentivadores, para que esta bodega continue funcionando. Além disso, a gente também está com alguns benefícios especiais para os nossos apoiadores. Então, a gente já tem algumas coisinhas, como descontos nos ingressos da Casa Natura Musical. Mas a gente também tem outras coisas, como desconto na assinatura da Noise Record Club e algumas outras coisas mais que a gente vai contando lá para os nossos apoiadores, tanto na página do apoia.se/podcast VFSM, quanto no nosso grupo fechado para apoiadores. É isto. Chique. Vamos falar sobre música, minha gente. Hoje a gente recebe a Larissa, porque ela faz parte do Coisas de TV, mas eu sei que a Larissa também é uma fã de música. Fazia tempo que eu queria que ela estivesse aqui com a gente. Ai, eu sempre quis participar. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre o seu canal, sobre a sua relação com TV e com música. A gente tem um canal, né, eu e Fábio, meu companheiro de canal, Fábio Garcia, que fala sobre TV, mais sobre novela, mas muito sobre TV também, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. E sou muito apaixonada por TV desde criança, né, porque como quase todo brasileiro fui criado na frente de uma televisão, então via muito programa, via muito novela. E com música, minha relação é muito parecida, mas aí muito porque a minha família, especialmente meu pai, ele era muito aficionado por música. Então eu não me lembro de uma época da minha vida que eu não estivesse ouvindo música, assim. Tipo, eu tinha ele me deu o Walkman, acho que antes de eu lembrar de algum outro presente que ele tenha me dado, assim. Então eu gosto muito de música desde sempre. Acho que as duas coisas andam bem juntas, assim, duas paixões, TV e música. Perfeito. Hoje no nosso papo a gente vai voltar um pouco na história da TV brasileira, porque a gente sabe que a música ao vivo na TV aberta ela tem uma história rica que vai desde os primórdios dos programas de auditório e festivais na era da TV Tupi ou mesmo da Record, até chegar hoje em dia em projetos que seguem levando shows e espetáculos para as telas, como é o caso do Cultura Livre da Roberta Martinelli e recentemente a gente teve o retorno do Bem Brasil, ambos programas da TV Cultura. E aí, embora o espaço na grade principal hoje em dia tenha oscilado bastante em favor de outros programas e outras logísticas, a relação entre a música e a televisão segue algo importante para o público, tanto para ter contato com outros gêneros, com outras possibilidades sonoras, como mesmo para conhecer artistas novos. Eu acho que um exemplo claro disso que a gente tem visto recentemente é o sucesso que a trilha sonora de Quem Ama Cuida tem feito recentemente. A música da Rosalía, Sexo, Violência e Llantas, por exemplo, se transformou um tópico nas redes sociais, por causa que ela está sempre presente em momentos muito cruciais da trama, tanto que vira e mexe aparecem vídeos para mim no TikTok que toca essa música, as pessoas nos comentários estão citando a novela, porque muita gente conheceu através da novela. E é interessante pensar que nesses últimos anos, na forma como a gente consome música, ela se modificou, então é meio natural que a TV também tenha modificado a sua relação como ela apresenta a música. Eu acho que cada vez menos programas levam artistas para o palco, e quando levam, isso geralmente está relacionado por exemplo, a uma viralização das músicas nas redes sociais, ou mesmo a um sucesso já estabelecido. Então eu acho que tem cada vez menos espaço para o novo, para as apostas na programação da TV aberta.
E aí, para começar o papo, eu queria que vocês contassem a memória que vocês têm dessa relação com a música na TV. Se vocês lembram, assim, momentos que a TV influenciou o gosto musical de vocês, esses momentos formativos. Acho que a Larissa pode começar falando. Olha, eu lembro de TV aberta, eu tenho algumas memórias muito esparsas, assim. Meu pai assistia muito o Bem Brasil, por incrível que pareça, que voltou. Ficava ligado, tipo, de tarde, assim. E aí eu lembro de conhecer alguma coisa de banda brasileira nessa época, né? Um pop rock, alguma coisa do tipo. Mas, assim, a minha primeira lembrança muito forte, que eu sei que mudou meu gosto musical total, assim, foi quando eu assisti o show do Familiar to Millions, do Oasis, no Multishow. Eu devia ter uns 11, 12 anos. E aí eu fiquei impressionada, porque na época o Multishow tinha a tradução das letras, né? E aí eu consegui entender tudo, assim, eu entendi o inglês muito mais ou menos naquela época, mas aí eu conseguia, tipo, entender as letras. Eu fiquei aficionada nas letras, eu falei, gente, essa banda é muito boa. E aí eu fui procurar tudo, e a partir daí eu acho que eu comecei a procurar meio que tudo do que era meio relacionado com Britpop, com indie rock, não sei o quê. E isso mudou total o meu gosto musical, assim. Eu também lembro de uma vez que, quando eu conheci o Johnny Hooker, quando ele tava com aquele disco que tem boato, sabe? Que é um dos que eu amei na época, foi assistindo um programa da Cultura, foi o Metrópolis, se não me engano. Que, tipo, ele tava dando uma entrevista, assim, aí ele cantou essa música ao vivo, assim. Eu me falei, nossa, que menino legal. E aí eu fui procurar, e aí eu baixei o CD e tal. E essa música, inclusive, naquele negócio do Spotify lá, das suas músicas mais ouvidas da sua vida, ela tá, tipo, sei lá, no 10º de tão doido que eu fiquei na época por essa música em específico. Mas eu lembro que eu achei esse álbum muito bom, assim. Perfeito. Isadora Almeida, você tem alguma lembrança da sua relação com música e TV? Gente, eu lembro muito. Eu já falei aqui em alguma outra ocasião, mas eu lembro muito de El Chan no Faustão. Eu lembro muito de Mamonas Assassinas no Gugu, assim, tipo, e eu era muito pequena, gente, porque eles faleceram em, acho que 96. Imagina, eu tinha 4 anos, mas é uma memória ali de ver Sandy Júnior também, tipo, muito, muito. Todos os Criança Esperança, assim, era um programa que eu gostava muito, assim, que eu esperava o ano pra ver os artistas, assim, o que eu acho uma loucura, né? De, tipo, você esperar o ano pra ver quem ia participar daquele evento, assim. Mas eu gostava muito da ideia de ver eles cantando, entre aspas, ao vivo, numa ocasião diferente, assim. Acho que esses são os mais marcantes de TV aberta, assim. É que eu acho que tinha uma época que Criança Esperança as coisas eram realmente um show, então tinha a apresentação era ao vivo, assim. Eu lembro que eu era criança e me impactou muito a Elza Soares cantando Meu Guri, do Chico Buarque. Eu lembro que foi uma coisa magética. E eu lembro muito da Rita Lee cantando Erva Venenosa, vestida de cobra. Assim, eu amava essa música. Sim. Muito. Era na trilha sonora do Caiu do Céu, sei lá. Isso. Era. Amava perfeito. Também. Nick Silva. Bom, pra mim, antes de qualquer coisa que eu vi na MTV, era muito TV Cultura, assim. Tipo, uma programação musical muito extensa, muito legal. Principalmente ali, tipo, segunda metade dos anos 90, que é quando minha memória começa a funcionar melhor. Eu lembro muito de Bem Brasil, assim, tipo, passava muita coisa legal. Ai, sim. Enfim, tinha bastante coisa da MTV. Eu lembro de um programa que chamava Alto-Falante, só que não era de música ao vivo, né? Era mais... tipo, meio que uma revista eletrônica, assim. Era bem espírito da época, assim. De trazer música de uma forma diferente, assim, meio jovem. E acho que fora isso, sei lá, quando chegou a MTV pra mim, eu basicamente assistia tudo, assim. E aí, Luau MTV é uma coisa que me traz ótimas memórias, assim, de ver coisas brasileiras ali repaginadas. Num negócio tipo verão, fã, divertido. Enfim, acho que tá meio por aí minhas lembranças. E você, amigo Renan? Eu, obviamente, fui uma criança TV Cultura e TVE. Eu não vou lembrar o nome do programa, mas tinha um programa da TVE
que a TVE é antiga, hoje em dia é TV Brasil, né? Mas na época era TVE, que eles apresentavam um programa em cima de uma coisa que era tipo um trio elétrico na frente da Fundição Progresso. Eu lembro de assistir isso. E sempre tinha shows, eram shows bem alternativos, assim. Então eram essas coisas meio Rio de Janeiro mesmo, sabe? Tipo, sei lá, Pedro Luiz e a Parede, umas coisas assim. Caramba. E obviamente TV Cultura, sim. eu vi muito. Mas eu acho que uma das coisas que são mais formativas pra mim é o programa do Jô. Ai, sim. Eu sempre fui uma criança que muito. dormia tarde, sem controle parental da TV. Então eu assistia todas as coisas que eram possíveis. Ai, na Hebe também. Na Hebe A é bem também. importante. Gente, a Hebe recebeu, tipo, o Tatu, a Shakira. Todo mundo, Laura O Pausini. Tatu, eu acho que foi. A Tatu É na que Hebe foi, tipo, gracinhas. realmente Sim. importante. Ela se beijando e a Hebe falando que gracinhas. A criancinha. Desculpa, amigo, mas aqui eu lembrei agora, enfim. Não, mas a Hebe foi realmente muito formativa. Eu lembro da Hebe de ver a primeira vez o Ney Matogrosso cantando, e de ver a Maria Super, Bethânia era dando icônico. entrevista. Então, eram coisas muito potentes também. Mas o Jô, eu acho que tem essa coisa de coisas completamente inesperadas que não tinham nenhum outro espaço na TV e que a gente brinca que são as coisas que só o Jô levava sempre. Então, eu lembro de conhecer o Rogério Skylab no Jô, porque ele ia muito. Nossa, Muito. sim. A Cida Moreira, toda vez que ela lançava disco, ela ia. E eu nunca me esqueço dela lançando a Dama Indigna e eles fumando charuto dentro do estúdio. Ah, foi lá então que você conheceu. Sim, aí eu conheci a Silvia Machete, porque ela também participou de todos os programas. Ela chegou aí na Hebe, naquela mesma época que ela voltou pro Brasil. E ela fazia a apresentação dela com os bambolês e todas as coisas. E aí, na semana passada, eu lembrei, quando a gente foi assistir, eu, Isabela e o fomos assistir o show do Vitor Araújo. Eu lembrei que eu conheci o Vitor Araújo em 2007, quando ele apareceu no Jô, porque ele tinha viralizado, tinha começado a fazer sucesso, nem usava essa palavra viralizado, né? Mas tinha começado a fazer sucesso porque ele cantava, tocava umas versões malucas de Radiohead. Eu nem sabia o que era Radiohead, mas eu lembro que me impactou muito aquele menino tocando piano, e às vezes ele subia em cima do piano e botava os all-star e fazia uns negócios. Então aquilo foi muito impactante, a ver assim, meu Deus, eu estou vendo o Vitor Araújo agora e eu assisti ele, sei lá, tipo 500 anos no Jô. Enfim, o Jô foi uma coisa acho, meio muito marcante pra mim. Eu acho que o Jô tinha esse espaço que eu falei de algo novo. E aí, obviamente, o Serginho Groisman, porque eu acho que durante muitos anos ele Nossa, foi muito sim. fundamental. Mas já a gente vai falar do Altas Horas e do Serginho Groisman. E aí eu acho que só é importante, antes da gente entrar na nossa conversa, é relembrar um pouquinho desse histórico da TV brasileira, né? Como eu citei na abertura, ali nos anos 50 e 60, as transmissões ao vivo da TV, a TV que era ao vivo, né? Então tinha um espaço de apresentação que era diferente. E, obviamente, os programas todos não tinham esse conceito de playback, todas essas coisas. Isso vai surgir posteriormente. Então, às vezes, os artistas se apresentavam com uma grande banda. E acho que isso fica muito claro ali nos festivais de música brasileira que surgem nos anos 60, tanto na Record quanto na TV Tupi, e também, obviamente, no programa da Jovem Guarda. Mas além da Jovem Guarda, tinham vários artistas que tinham seus programas televisivos. Então, a Elis, o Jair Rodrigues, todo mundo passou a ter seus programas e apresentava esses números musicais. A própria Hebe, que a gente citou, ela era cantora, então muitas vezes ela também fazia seus números musicais. Ela era meio que a nossa Cher, né? Ela tem Sim. CD e tudo também, né? Depois, mais pra frente. Sim, e é interessante que esse movimento, os festivais seguem muito importantes para a música brasileira até os anos 80, mas eu acho que quando a gente chega nos anos 80, a gente tem uma virada de chave, que a relação da música na TV passa a ser ainda mais simbólica. A gente tinha vários programas que levavam os artistas para cantar com playback, que era o caso do Chacrinha, do Clube do Bolinha, o programa do Silvio Santos e o Globo de Ouro. O Globo de Ouro, para quem é mais jovem, era uma parada de sucessos meio que da semana. Ele geralmente era apresentado por atores na Globo, tipo a Cláudia Raia apresentou, Isabela Garcia. E aí, basicamente, os artistas iam lá e cantavam, faziam um playbackão da sua música, que foi tipo o sucesso das paradas da semana. E aí, várias pessoas muito importantes chegaram a estrear tipo, no Globo de Ouro. A Adriana Calcanhoto se apresentava no Globo de Ouro. Artistas importantes surgiram lá no final dos anos 80. Mas eu acho que uma das coisas mais simbólicas dos anos 80 é essa relação das bandas de rock com a TV. A TV foi muito importante para que artistas como Legião Urbana, os Titãs, os Paralamas, o Barão Vermelho, o Cazuza chegassem em outros artistas. Quando a gente fala de artistas
de música na TV, antes você tinha que fazer um caminho que era muito específico. A gravadora investia junto com a Globo num videoclipe, esse videoclipe passava no Fantástico e assim você era lançado para o grande público. Só que todo domingo tinha tipo um videoclipe no Fantástico. Então você tinha que batalhar com milhões de pessoas, você tinha que batalhar com a Gal Costa, você tinha que batalhar com Raul Seixas, com a Rita Lee para o seu clipe ser lançado. Então essas bandas quase não tinham espaço. Só que aí, obviamente, com esses programas todos, também tinha uma logística que era, ou você entrava nessa logística, como a do Chacrinha, que era uma galhofa e você tinha que estar pronto para a galhofa, ou você não entrava nisso. O Evandro Mesquita, da Blitz, fala que para eles, da Blitz, era uma diversão ir no Chacrinha, porque não tinha regra, eles faziam o que queriam e aprontavam de qualquer jeito. Mas outros artistas do rock dos anos 80 não gostavam de fazer o Chacrinha, porque além de você fazer o ao vivo, o programa com playback, você ainda tinha, se você era um artista jovem, você tinha que entrar num circuito de shows do Chacrinha, que era meio que um golpe que você caía, que era organizado pelo filho do Chacrinha, e você tinha que fazer, tipo assim, uma caralhada de shows em diferentes lugares, diferentes regiões, especialmente no Rio de Janeiro. E aí, basicamente, você fazia, sei lá, 10 shows numa semana para você poder tocar um dia no Cassino do Chacrinha. E também esses shows também eram com playback para pessoas que às vezes não conheciam aqueles artistas, então era uma logística bem complicada. Só que aí, obviamente, nos anos 80, uma coisa que muda essa logística e que meio que quebra a experiência da TV com playback é o nascimento do Perdidos na Noite, que era um programa apresentado pelo Faustão, era um programa já mais adentro da madrugada, e no qual os artistas cantavam ao vivo. E aí, obviamente, como era uma coisa meio parca, não é os tempos das vacas gordas do Faustão, as coisas não tinham muita regra. Então, existia muito erro, existia muito improviso, às vezes o som dava errado. E aí, basicamente, nasce ali o bordão do Faustão, que é quem sabe faz ao vivo. E aí, muitos artistas começaram a gostar de ir nesse programa. Tanto que é o caso, tem muitos ao vivos do Legião Urbana no Perdidos na Noite. Titãs tem vários, né? Sim, os dos Titãs é sempre uma farra também, né? Eles adoravam ir. E eu acho que nasce aí uma relação muito clara do Faustão com a música ao vivo na TV. E aí, de novo, a gente falou no início das memórias, eu me lembro do Faustão levando coisas muito inimaginadas para a TV aberta, assim. Então, grandes celebridades vinham internacionais e queriam fazer o Faustão. Tipo, eu lembro dele levando Dionne Warwick pra cantar 3 da tarde no domingão. Então, acho que tem um universo de coisas. E a gente falou ali na abertura também do Serginho Groisman. Nos anos 80 ele já está surgindo na TV Cultura. E a TV Cultura era também esse espaço, como o Nick também trouxe, de liberdade de exploração de outros formatos. Então, na TV Cultura já tinham alguns programas que eram ao vivo. Teve a Fábrica do Som, que foi gravado no Sesc Pompeia durante alguns anos. Teve a experiência do programa do Serginho Groisman, que depois se transformaria no programa Livre no SBT nos anos 90. E também teve ali um nascimento em diferentes emissoras de uma relação muito grande com a música. Então a TV Gazeta, a Band, o SBT, todo mundo passou a investir nos seus programas que tentavam conversar com esse público jovem e com a música do rock que estava sendo feito naquele momento. Isso tudo vai desembocar, obviamente, na MTV nos anos 90, e a gente sabe que a MTV acho que muda a relação do Brasil com a música de diferentes maneiras, mas ainda assim a MTV não era aberta no Brasil inteiro. Então algumas cidades de capitais ou regiões metropolitanas ela tinha uma programação aberta, em outros lugares você ainda dependia de uma programação da TV aberta, que é o caso do crescimento do Serginho Groisman como essa voz do público jovem. E nos anos 90, como eu falei, ele vai para a SBT e faz o programa Livre, que vai de 91 a 99. Aqui no VFSM a gente tem a edição 270, que fala especificamente sobre o programa Livre e fala sobre o Serginho Groisman. E aí eu vou trazer por que essa pauta surgiu. Que ela vem do Serginho Groisman pelo fato de que toda vez que eu quase nunca ligo a TV no sábado para ver o Serginho Groisman, mas às vezes que eu sei qual vai ser a programação do Altas Horas, sim, ela me dá um pouco de desânimo.
Porque Sim. antigamente o Altas Horas era um espaço que tinha sempre artistas jovens, artistas novos. E agora, e por mais que tivesse, sempre teve essa salada mista de gêneros. Mas virou um nunca... baile da saudade, Virou um né? bailão da saudade, Sim. tá difícil. É sempre especial, toda vez que você É, é um especial. especial No tudo. começo era legal, mas assim, agora já saturou um pouco, né? Ou bastante, talvez. Eu acho que pra mim o mais claro disso foi, por exemplo, o fato de que o Zé Ibarra participou 2 vezes já do Altas Horas, pelo menos que eu me lembro. E nas 2 vezes ele foi convidado a cantar Exatamente. outros artistas. Ele foi Cover, né? Ele foi homenagear o Milton Nascimento, o que fazia sentido, já que o Zé Sim. fez a turnê com ele. E depois ele foi homenagear o Ney Matogrosso. Só quando ele foi homenagear o Ney Matogrosso, ele tinha lançado o disco dele, que é um disco super Que celebrado. tava bombando, exato. E aí isso me deixou pensativo nesse sentido de que qual é o espaço para esses artistas jovens nessa logística de TV aberta, né? Que eu acho que o exemplo do Serginho foi o que mais me pegou, assim. Sim. Bem que você começou já falando, né, do Cultura Livre, porque eu tava... Essa questão é interessante, porque eu também venho pensando muito nisso, né? Principalmente depois dessas últimas turnês, grandes turnês, tipo Xuxa, essas voltas, né? Tipo Titãs, também Kid de Abelha, enfim, Barão Vermelho. E foram artistas que eu descobri na TV aberta, são artistas que foram, né, que foram criados e seguiram essa carreira, trilhando carreira e perdurando em canais abertos, assim. E eu fiquei pensando muito como que isso vai se desenvolver. Tava pensando muito no caso do Tim Bernardes, que é um desses artistas que a gente meio que pensa que... E o Zé Ibarra, eles são meio que os próximos desse lugar da MPB, mas, poxa, uma galera mais nova que não necessariamente ouve música alternativa não consegue ter contato. Tipo, onde que vai ser esse lugar, né, que eles vão estar, assim? Eu nunca vi o Tim tocar na Globo. Tipo, nem que fosse no Caldeirão do Mignon, fazendo lá aquele mas também, quadro graças que... a Deus, né? Pelo amor de Deus. Não, amigo, mas tipo assim... Mas males que vêm para o entende, bem. tipo... Não, amigo, Eu entendo o que você tá falando, amiga, é uma mas- exposição nacional. Caldeirão do Mion, Domingão do Hulk, enfim, fazendo versão, cantando a música. Tipo, eu nunca vi essas pessoas nesses espaços. E há 20 anos atrás a gente via novos nomes que, enfim, a gravadora tava querendo ali, né, fazer aquela transição, né, de colocar para realmente um novo artista para crescer. Enfim, Sim. com lançamentos interessantes que eles estavam... Ou, sei lá, Som Livre apresenta. Esses artistas, né? Mas será que parte disso não é culpa desse mercado da nostalgia? Que tá, tipo, em tudo, assim? Tipo, a Não, gente... porque não é de agora. Tipo, eu só dei um exemplo de agora, mas não é de agora. E eu acho que a gente tem uma coisa muito grande do sertanejo também, especialmente quando se fala de Globo e tal. Quando você pensa em algo... Porque aí também a gente vai no caminho contrário, como o Renan tava falando, né? Muita coisa que aparece no TikTok, por exemplo, aí a pessoa viralizou no TikTok, aí ela, às vezes ela vai, sei lá, num programa de TV, o Mion chama, não sei, alguma coisa do tipo. E muito sertanejo, muito assim. Agora, para artistas um pouco mais alternativos, realmente a gente não vê mais tanto espaço. Eu até vejo um sertanejo novo num Altas Horas da Vida, num Domingão com o Hulk. Mas de outros gêneros, não. De outros gêneros, não. E nem tô falando de uma coisa mega alternativa. Sei lá, um rockinho que seja, você não vê. Um Terno Rei da Vida não vai. Exato, Tipo, já sabe? Que é uma coisa... ganharam o prêmio da música brasileira e não tocaram ainda, tipo, nem no Altas Horas. Eu acho completamente surreal. Uhum. E aí é interessante pensar que eu citei o Faustão. O Faustão, nos anos 90 e 2000, ele é basicamente um dos maiores programas da televisão, com o Domingão do Faustão. E o Domingão do Faustão, de novo, tinha essa logística de quem sabe faz ao vivo. Então, todos os artistas, era meio que uma marca de que você estava se transformando um artista grande, você era chamado para fazer o Faustão. Isso era muito importante. Então, você pensa ali, a Pitty é um momento muito importante, o momento que ela vai a primeira vez no Faustão. O Charlie Brown Jr., durante muitos
muitos anos. Sim. Foi, tipo assim, presença constante no Domingão do Faustão. E aí a gente tá falando de um programa que tentava se comunicar com um público ainda jovem. Por mais que tivesse essa ideia da família reunida, tinha uma tentativa de comunicação com esse público jovem. Eu acho que um exemplo muito claro disso é quando a Malu Magalhães vai no Faustão. Isso lá em 2008, 2009. Jô também, E no Faustão ela é super retraída, o Faustão tenta ficar puxando ela fica fazendo Sim. aquelas coisas dela meio bobada. O Faustão tenta muitas vezes, mas ele tenta ajudar ela não se ajuda, mas ele tenta. O fato é que, tipo, você pensa, e aí a logística é, com a própria mudança, a saída do Faustão, quando a gente tem o Domingão do Hulk, o espaço da música também diminui. Diminui Sim. completamente. E o Hulk era uma pessoa que também tinha uma relação muito forte com a Total. música. Eu acho que é uma logística da própria TV, porque o programa do Caldeirão do Hulk tinha muita essa logística de estar relacionada ao funk, à música eletrônica. Sim. Ele lançou Uhum. grandes coletâneas que foram importantes nos Se for anos 2000. pensar nos anos 90, aquele Hora H lá, é isso? Não. Sim, o H, H. positivo. Tipo, tinha bastante coisa de música também. Charlie Brown vivia lá, por exemplo. Sim. E é curioso porque se perdeu essa logística de ao vivo com música. Então a música quase não aparece. E quando ela aparece, ela tá dentro desses realities que eles têm. Tipo, o que eles. Que é o artista se fantasia de outro artista e faz a canção, a dublagem. Ou da batalha do lip sync, né? Então, de novo, não tem essa logística da apresentação ao vivo. E aí eu acho curioso que a gente falou que tem o sertanejo, mas mesmo o sertanejo quase não aparece no Domingão do Hulk, é muito raro, eles têm que estar fazendo um lançamento importante. As únicas coisas que ainda conseguem fazer um lançamento ao vivo no Hulk é as coisas que tem o dedo da Paula Lavigne. Eu acho incrível. Eu acho incrível, gente, porque ela conseguiu, quando agora Total. Quando Revelação voltou, eles foram pro programa do Domingão com o Hulk e eles cantaram 3 músicas ao vivo. Sim. E aí, quando o Zeca Veloso lançou o disco, ele conseguiu ir ao Sim. palco e cantar 3 é músicas ao verdade, vivo. Sim. É verdade. Sim. Então, não, amigo, é que enfim, eu tenho as mesmas dores. Porque eu acho muito louco, assim, essa coisa também de apadrinhar, né? Poxa, por que só esses novos artistas? Eu adoro todos. Até tipo o Gilson, acho super legal quando a Globo começou a hypar e colocar eles em vários programas, assim. Acho legal ver, né? Que muito que a Larissa estava falando, que a maior parte dos artistas que participam desses programas, principalmente os de finais de semana, assim, são do sertanejo, né? E eu gosto quando sai desse nicho, porque eu cresci vendo tudo. Eu cresci vendo forró, eu cresci vendo reggae, eu cresci vendo pop, rock, enfim. E é interessante essa logística do próprio sertanejo, porque também é um tipo muito específico de sertanejo que tem um espaço, Sim. né? Que é esse sertanejo muito do agro, Ana Sim. Castela, essa logística Universitário, toda. Tanto que eu acho muito curioso o programa que o Daniel tem nos domingos, que é o Viver Sertanejo, porque ele é meio que tipo quase um programa indie Sim, sertanejo. Exato. Porque ele leva- Minha viola da Globo. É bem isso, amiga, que eu ia dizer. Bem o Viola, minha viola da Globo. Eu sempre falo que é tipo assim. É o nosso Daniel Inesita tá... Barroso. Ele tá dando orgulho pra Inesita. Ele olhou, velho, eu vou te dar orgulho. Porque eu acho muito interessante que ele leva, assim, Eu adoro esse programa, juro. umas duplas muito antigas. E ele reúne essas duplas com artistas jovens. E tem outra coisa que também é uma questão de diminuir o seu espaço na TV, que é entrevista. Ele faz boas entrevistas. Que loucura, né? Mas realmente, é muito bom, é um programa muito bom, assim, ele tem uma dinâmica, ele faz sentido, não é jogado, assim, tipo, realmente segue um roteiro ali, a pauta é legal. Ele é bem produzido. Ele tem um cuidado, né? E eu acho legal também o horário em que ele passa, porque me lembra muito minha viola, porque eu acordava muito em casa, assim, eu também. de domingo. Meu E pai meus pais tava tavam sempre assistindo assistindo. toda vez. Nossa, E um aí tem clássico. É uma nostalgia, né? E ele traz bastante artistas antigos e faz esse mix e tal. Isso eu acho muito bem feito, mas falta, né, programas assim. A gente só tem esse e olhe lá.
na Globo. E que esse ainda tem essa questão do nicho, né? Do nicho temático que a gente falou do sertanejo. Mas é curioso pensar no próprio sertanejo, porque nos anos 90 e no início dos anos 2000, a gente tinha programas muito grandiosos também pro sertanejo, né? Você pensar num programa como Amigos, por exemplo. Amigos. Era algo muito grande. Hoje em dia a gente tem ainda o circuito sertanejo, que às vezes a Globo transmite, que são shows ao vivo. Com a Rafa Kalimann e a Kenia Sade. Só que ele também passa num horário meio esquisito, assim, eles colocam ele meio de madrugada. É naquela última faixa da Globo, que é uma faixa bem complicada de coisas, né? Porque, assim, é líder de audiência porque é a Globo, mas é um horário que, tanto que o Bial saiu dessa faixa, né? Porque ninguém assistia. E o Bial era uma dessas últimas coisas que ainda tinha a possibilidade de levar artistas cantando coisas diferentes. E agora, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora ele é semanal e é especial e ele não vai levar mais ninguém cantando. É verdade. Porque ele vai levar agora, são coisas muito específicas. E tanto que diminui-se até, de novo, aí como eu falei, a entrevista, diminui-se também o espaço para boas entrevistas na TV. Porque o Bial também só vai ter um horário, e aí você vai competir com uma entrevista especial. Essa semana ele está na Grécia conversando com o Wagner Moura. É difícil você colocar uma pauta de uma pessoa menor para dar essa entrevista agora. Exato. Fica complicado. E é interessante pensar como também a música parte muito hoje em dia para esse espaço dos reality shows, né? Nos anos 2000 acho que a gente tem essa mudança. Isso surge ali com o Popstar do SBT, que você tem o surgimento do Ruge e do Bros, e com o Fama da Globo. Mas tirando o Ruge, a grande maioria das pessoas que saem desses realities, elas não conseguem construir uma carreira longeva. Elas geralmente têm carreiras alternativas, porque as próprias emissoras muitas vezes não estão interessadas em auxiliar esses artistas posteriormente. Então a gente tem muitos casos de artistas que ganharam as premiações, por exemplo, tanto do Ídolos quanto do The Voice. Porém, eles tiveram que fazer carreiras alternativas. A Vanessa Jackson, por mais que tenha participado, sei lá, discos dos Racionais, tenha feito coisas muito importantes, ela virou uma atriz de teatro musical que ela conseguiu se sustentar de uma forma melhor. As pessoas que fazem sucesso posteriores a esses realities, geralmente elas não fizeram sucesso por causa do reality. É tipo, sei lá, o Chay Suede, que participou do Ídolos da Record. Ou o Thiaguinho, né? Ele participou do Fama. Do Fama. Tem umas pessoas assim, mas elas também fazem carreiras, elas fazem sucesso por outras medidas que não o reality show. E o próprio reality show, ele geralmente é focado na pessoa cantar grandes sucessos. Então, de novo, a gente volta para a mesma logística. Nunca é música autoral, né? Tipo... Sim. Eu só tenho que citar aqui, porque se o Kleber tivesse aqui, ele citaria o Robson Anjo, que é um grande cantor do programa do Raul Gil, que também era um negócio assim, sei lá, passar a tarde inteira com coisas musicais, mas era tipo... Com calouros, né? Mas era sempre um cover, sempre cantando a música de algum grande sucesso. Sim. Algumas pessoas conseguiram fazer... acho que o Raul Gil tinha meio esse circuito, meio chacrinha, assim. Sim. Então o público acompanhava e esses artistas conseguiam fazer um circuito específico de shows e de logísticas, porque você era um artista do Raul Gil. E aí é interessante aqui, o nosso ouvinte, Rodrigo Berli, comentou no chat, falando que um exemplo recente são os 2 vencedores do Estrela da Casa, que ninguém sabe quem são hoje em dia. Não faço ideia, nem o nome. É que o Estrela da Casa também, acho que ninguém sabe nem que programa é esse. Flopou e segue flopando. E porque segue ainda. Agora vai ser grupos. E eles não estão conseguindo nem inscrição suficiente e nem patrocínio. Meu Deus. Então... Ai, gente, mas ó a loucura também, né? Eles, tipo, foram matando todos os formatos, assim, que faziam algum sentido. E é isso, não renovam, só colocam as mesmas pessoas. É muito louco, tipo... A Patrícia Poeta, acho que é a maior expoente de nova música, mas no sentido de que é um horário escroto, que daí eles pegam uns artistas assim, que não necessariamente são grandes, sabe? Pra ir tocar. Amiga, nem isso eu acho mais que tem como era na época do Encontro com a Fátima. Ah, não, com a Fátima era babado. Eles faziam um circuito muito interessante, que aí tinha artista indie, artista pop, misturava. Por exemplo, eu lembro de ver a Tulipa Ruiz, eu lembro de ver o Thiago Petit. Todo mundo ia. Todo mundo
mundo fez o programa da Fátima. Karina Burr fez o programa da Fátima. Sim, assim. Então todo tinha umas mundo. coisas meio diferentes. Da Patrícia Poeta, atualmente, eu tenho sentido que tem muito artista Gospel. Gospel. Sim, É, só sim. vai gospel. É, tipo, sei lá, ela deu um espaço imenso pra Luísa Posse apresentar a sua carreira gospel, assim, eu fiquei Ai. completamente passado. Da Fátima Bernardes, eu acho que a Fátima tinha uma chancela que ela conseguia levar pessoas muito grandes. Eu lembro, assim, eu nunca esqueço de ver a Gal Costa sentada no sofá da Fátima, e eles estavam debatendo como, pra que lado você colocava o papel higiênico no seu banheiro. E aí a Gal, muito sensata, falou: só tem um jeito de você colocar o papel higiênico, gente, que é o papel ficar caindo assim pra você puxar. Falei: ai, obrigado, minha linda, por falar o óbvio na TV. Mas enfim, entendeu? Acho que existia esse espaço que esses grandes artistas também se sentiam à vontade pra ir nesses programas, que é o fato de que, por exemplo, a Maria Bethânia sempre fazia a Hebe, mesmo ela não gostando de fazer TV. O Ney Matogrosso sempre fez a Hebe. Sim, sim. Então, acho que esses artistas também foram deixando de aparecer. Acho que nos anos 2000 eles também foi rareando os programas que eles topam fazer. Porque eu acho que é isso, o espaço da música é deixado cada vez mais de lado. E aí eu acho que nesse sentido, a gente pode entender a TV educativa ainda como esse espaço muito grandioso de possibilidades. Eu acho que o Cultura Livre da Roberta Martinelli é talvez um dos melhores exemplos de longevidade e de possibilidade de apresentar novos artistas. Eu acho que o fato de ser a TV Cultura e de eles conseguirem também colocar isso tanto na TV quanto na internet possibilita uma expansão muito grande. E é muito interessante que, por mais que às vezes as coisas viralizem de jeitos negativos, isso auxilia muito os artistas. Eu acho que o exemplo mais claro que a gente teve recentemente foi quando o Vera Fischer Era Clubber viralizou com alguns cortes. E as pessoas ficaram comparando eles, aqueles sketches clássicos do Hermes e Renato, Do aquelas Hermes e coisas. Renato. É sempre a mesma coisa. Nunca muda o disco, desde o Cansei de Ser Sexy até hoje é a mesma coisa. Sim. Só que é muito engraçado, porque aí, a partir disso, os cortes do Vera Fischer viralizaram no TikTok e todo um público jovem ficou assim: nossa, eu achei eles muito legais, fiquei muito interessado neles, começou a ouvir. Esses dias, eu moro em Londrina, Paraná, né? Vou sempre pra São Paulo, mas moro em Londrina. Pois passou-me um carro ouvindo Vera Fischer Era Clubber a todo volume, numa cidade onde só se ouve sertanejo. Eu fiquei muito passada. Eu falei, e a menina tava, tipo assim, ela passou na minha frente, ela tava falando: é uma banda que eu achei na internet, eu achei muito legal. Eu falei, gente, tá vendo? Deve ter aparecido num corte no TikTok, sei lá, mas... E foi muito interessante, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi o Vera Fischer Era Clubber foi no Bar Alto, aqui em São Paulo, quando eles vieram a primeira vez pra São Paulo. Era um público muito diminuto, assim, era tipo 20 pessoas. E esse último final de semana eu fui ver eles tocando na Zig pela primeira vez, era tipo assim, mais de quase 1000 pessoas pra assistir eles, sabe? As pessoas cantando todas as músicas. Então é muito legal como um corte, como eles falaram assim: tem um monte de gente nos atacando? Tem, mas tem um monte de gente que tá chegando até o nosso som, que é meio a mesma coisa que já tinha acontecido anteriormente com o Bala Desejo, quando também viralizou o corte deles do Cultura Livre. E é muito interessante que o Cultura Livre tem uma possibilidade de diferentes gêneros que aparecem ali, né? Então acho que isso possibilita uma expansão. E aí eu acho que o segundo caso, pra gente falar da TV Cultura, é o retorno do Bem Brasil. O Bem Brasil é um programa que foi meio que um clássico dos programas musicais ao vivo na TV brasileira. Ele durou de 1991 até 2008. Eu lembro mesmo de assistir, sei lá, Tim Maia, Cássia Eller, coisas muito importantes no Bem Brasil. E agora ele voltou com a apresentação do Vandy Doratiotto, que era o apresentador original. O Vandy, que é do Premier, é um ator e um apresentador muito importante. E tem as participações da própria Roberta Martinelli. E é super interessante que essa é uma parceria com o Sesc. E ele é feito no Sesc Itaquera, que é um Sesc, assim, que é tipo... Sim. Pra quem não é de São Paulo, gente, ele é tipo um parque, assim, um clube. Ele é, tipo, imenso, é muito bafo. O Sesc Itaquera é, tipo assim, o luxo. E aí é muito interessante que esses dias apareceu pra mim um TikTok de alguém que tinha ido ver a Vanessa da Mata, né? Que foi um dos programas ali iniciais. E aí, alguém comentou assim no post: nossa, eu também fui assistir e eu fiquei passada que todo mundo descobriu a Vanessa da Mata, tava cheio.
E eu falei assim, Descobriu. a cantora indie Vanessa da Mata. A cantora que nunca teve uma música numa trilha de novela, que ninguém nunca viu. Só que é isso também, você pensa, quando a gente que é um pouco mais velho, cresceu nos anos 2000, viu a Vanessa da Mata a vida inteira na TV. Hoje em dia a Vanessa da Mata aparece, sei lá, só no GNT, no canal fechado, ela não tá aparece bem mais sumida, assim. sim. E não, é como se ela não tivesse continuado lançando muitas coisas. E os shows da Vanessa da Mata tem esse apelo que é tipo assim, é uma coisa que a TV não tá mais ligando, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi a Vanessa da Mata aqui em São Paulo foi no Sesc também, no Sesc Pinheiros. Era um show de teatro, assim. E as pessoas, o público tava muito encantado, muito apaixonado, e era um público que parecia que nem eu, assim, a primeira vez vendo a Vanessa da Mata. E é uma cantora que, para as pessoas, ela é muito importante. Então, as pessoas estavam lá no Sesc Itaquera pra ver ela de graça. Também era essa mesma sensação de você ter a chance de ver um artista que, teoricamente, você enxerga como esse grande artista de MPB que tá distante de você, mas você tá vendo ali perto. Acho que tem essa possibilidade também que esses programas conectam as pessoas com sons que, às vezes, elas não dariam tanta atenção em outros cenários, né? Sim. E aí, falando de TV educativa, eu acho que um outro canal importante é a TV Brasil, a TV, que é a antiga TVE, que eu tinha citado no início, né, para mostrar a minha idade. Mas eu acho que o próprio fato de, por exemplo, o retorno do Sem Censura com a Cissa Guimarães foi um ponto muito importante para as pessoas começarem a olhar de novo para a TV Brasil. Ela tem levado, além das entrevistas com personagens e personalidades de diferentes áreas, ela tem levado vários artistas, tanto que esses dias eu vi que viralizou um corte e uns trechos do Rubel. E aí viralizou e tava, tinha muitos comentários, muitas coisas. Ele cantou uma música pra Cissa, e os dois se emocionaram muito. E o próprio Rubel é um desses artistas que ele poderia muito bem estar indo em programas maiores, porque o som dele é super acessível e se comunica com um público muito mais amplo. E ele tava delimitado ali. E aí, dentro da TV da EBC, né, da TV Brasil, tem um programa que eu acho muito bonito, muito interessante, que é o Samba na Gamboa. Ele existe há muitos anos. Eu lembro de assistir quando era criança, apresentado pelo Diogo Nogueira. Isso que eu ia falar, do Diogo Nogueira. Minha mãe achava ele um gato, então tava sempre ligado lá em casa, porque... É a fase que ele era fase muito bonito. gato. Antes do implante capilar. Antes do implante capilar, exatamente. Mas eu assistia muito também com o Diogo Nogueira. E é muito interessante, porque assim como a gente falou do Viver Sertanejo do Daniel, é um programa que tem um resgate histórico de celebrar o legado de pessoas muito importantes para o samba. Então acho que tinha essa logística. Eu aprendi muita coisa sobre a história do samba a partir desse programa. Hoje em dia ele é um programa que ele voltou à grade da TV Brasil, apresentado pela Tereza Cristina, que é uma personagem que também tem um conhecimento de história da música brasileira, assim, absurdo. Eu acho que ela tinha viralizado muito durante a época de pandemia com as lives que ela fazia, em que ela resgatava essas canções, que ela apresentava de uma forma muito única. Tanto que era, tipo assim, eu achei sempre um surto ela não ter sido chamada para apresentar algum programa antes, assim. Então é interessante pensar isso. O Rodrigo Berge, nosso ouvinte, também comentou aqui uma dúvida sobre a música na TV aberta, falando da Globo. Mas, ao mesmo tempo, muitos dos artistas novos se apresentam no canal Bis. Será que o objetivo era que houvesse a migração desse público para o canal pago? E aí eu acho que tem uma questão de nichos. Tudo vão virando nichos nos anos 2010 para frente. E o próprio espaço desses artistas vai se diminuindo. A gente pensa no próprio fim da MTV como a gente conhecia, nas mudanças do próprio Multishow, que se torna cada vez mais pop e tenta ser cada vez mais jovem. Muito mais um canal de... e depois vira um canal de vai que cola, né? Muito doido, porque o Multishow era um canal Muito total louco. de música. Sim. Que eu lembro que eu assistia pra ver música e de repente eles tornam um canal de humor, né? Foi uma coisa assim. E é curioso porque a MTV Brasil também teve a sua fase de muito humor no final, né? Tinha muitos programas humorísticos. Comédia MTV, Então foi uma coisa teve uma mudança. E o Bis, eu acho que ele é um canal assim que pra Globo, gente, a minha sensação, pro Globosat, né, falando aqui, eu acho que é tipo assim um canal que eles mantêm meio porque tem prestígio, mas eu acho que a audiência é tipo assim ínfima.
Eles mantêm também. lá e deixam Também lá. acho. Porque eu acho que é o espaço que eles deixam para essas coisas que eles gostariam de continuar mantendo, mas não tem logística para manter em outros espaços. Tanto que, às vezes, por exemplo, quando a gente está pensando na transmissão de Lollapalooza, o Bis passa assim pro palco alternativo. Mas eu acho também, tem com a possibilidade da internet, essa logística toda, eu acho, por exemplo, o trabalho que o Guilherme Guedes faz no Bis É ótimo. essencial. Assim. Maravilhoso. Muito. A forma como ele leva os artistas podem fazer uma apresentação ao vivo, e isso Sim. fica registrado. Eu acho que também é sobre registro Sim, total. de cenas, de coisas assim. E aí eu lembro muito curiosamente que no Bis tinha um programa, tem um programa, né, que eles chamam Versões, e aí os artistas vão e fazem versões. E eu lembro que Tim Bernardes fez versões da Gal. E aí, isso Tudo. virou tipo um bootleg, as pessoas baixaram, porque tipo, não tinham de ouvir. E aí eu lembro do Zé Pedro me mandar Justiça Federal e Globosat. Não vamos botar com o Zé Pedro, ele mandou um link legal. Mas ele mandou o link pra eu baixar o bootleg do Tim Bernardes no Bis, porque eu não precisava ouvir. E depois isso virou um show do Tim Bernardes no C6 Fest, né? Eu lembro de ver ele tocando Sim. isso ao vivo. Eu fiquei assim muito encantado. Falei, a gente viu esse bootleg nascer no canal Bis. Mas uma coisa assim que eu fico pensando, por que esses programas não passam, que seja na madrugada da Globo? Cara, um dia eu liguei, a Globo era, sei lá, acho que 3 horas da manhã, tava passando Coração Acelerado, que é uma novela que está no ar, passando 7 horas amiga, da noite. reprise. Não. Eu não Essa entendo reprise eu não reprises. entendo Tipo, também. eu Mas não dizem- entendo. E de manhã também tem. Bem de manhã, né? Tem algumas coisas que reprisam, algumas coisas. Tipo, não faz sentido, assim, repetir numa grade tão curta, né? De duração ali. Dá menos de 12 horas pra uma coisa. Tipo, eu acho que não faz sentido. Tem tanto conteúdo legal que eles poderiam tá passando. A programação da Globo anda meio maluquinha. Mas eu acho curioso, né? Porque são produtos que são deles mesmo, né? E eles não têm esse interesse muito. E é curioso. Mas aí você pensa, sei lá, tipo, como é TV fechada, existem outras... Na TV fechada existem outras possibilidades. Eu acho que por serem canais de nicho, por terem coisas específicas de nicho, existem possibilidades que são distintas. Sei lá, o Canal Brasil tem programações super absurdas de música. O próprio Rogério Skylab, que a gente falou aqui, teve durante anos um programa. A Cida Moreira teve programa dela no Canal Brasil. A Ângela Rorô teve o programa dela no Canal Brasil. A Jupe do Bairro, a Linda Quebrada, tiveram o programa dela no Canal Brasil. Então, assim, eles investem em umas coisas meio malucas porque tem essa possibilidade de nicho. E é interessante porque essas coisas também fazem bastante sucesso na internet. E aí eu acho que a internet é a prova de que existe uma demanda do público também por programações relacionadas ao vivo. A gente citou anteriormente o fato do Cultura Livre ser transmitido também na internet, ficar salvo, então as pessoas assistem muito o programa posteriormente no YouTube. E aí eu acho que o exemplo que a gente tem mais claro dos últimos meses foi a chegada do Tiny Desk Brasil ao YouTube. Sim. Sim. Porque entre reclamações, entre debates, eu acho que o fato toda vez que sai um episódio do Tiny Desk, as pessoas comentam. Eu acho que isso E é simbólico quando a gente pensa em nomes que são bem mais independentes. Sei lá, quando o Metá Metá saiu pra gente. O Metá Metá é tipo assim... é uma das maiores bandas dos anos 2000. Pra gente é a coisa mais importante. Pro resto do Brasil, ninguém sabe o que é o Metá Metá. Mas as pessoas descobriram lá e ficaram interessadas. Eu acho que também ter esse selo gringo, né? Acho que pessoas de fora também conseguem acessar a nossa música. Então, acho que tem uma chancela maior. Assim. E acho que tem o fato de ter deles terem feito apresentações diversas, assim, com artistas que às vezes são de determinados gêneros distintos, ou artistas que são muito grandiosos, tipo, sei lá, o Ney Matogrosso, até artistas que são mais iniciantes, é muito interessante. E aí eu adoro, por exemplo, quando os artistas fazem logísticas que eles trazem. Eles aproveitam o espaço que eles têm para ainda expandir mais essas coisas. Eles tocam coisas que às vezes eles não tocariam em outros lugares. Ou, por exemplo, quando tem o Tiny Desk da Tássia Reis e ela coloca a Mona Brutal, por exemplo, que é uma rapper trans que tem um flow maluco, e ela traz essa menina para cantar com ela, assim, falando: vem, amiga, vamos aproveitar esse espaço que a gente tem aqui, vamos cantar juntas.
E eu acho que é isso. As pessoas têm esse interesse. Daí você pensa, por exemplo, sei lá, sai o Tiny Desk da Isa. As pessoas vão assistir, elas vão reclamar. Todo mundo vai assistir pra reclamar o Tiny Desk dela. Mas elas assistiram, elas queriam ver. Elas gostam de ver essas coisas. Você pensa, a Isa é uma mulher que podia ter um especial na Globo pra cantar o jingle da Tim também. Mas poderia, porque já tem até o patrocínio, já vem embutido. Ó, já tá perfeito, Globo. Team Sessions, né? Dava pra fazer um negócio. E é curioso pensar isso também, porque a Globo já investiu em algumas coisas desse tipo, né? Quando ela fez alguns programas como o Som Brasil, quando ela fez algumas outras logísticas que ela experimentava esses formatos. Eu lembro que o Som Brasil tinha a questão de que os artistas às vezes homenageavam grandes nomes, né? Mas ainda assim eles apresentavam pra gente quem eram esses novos artistas. Eu lembro de conhecer o Letucci num Som Brasil, que era homenagem a Marina Lima, e aí eles cantavam uma música que eles tinham feito cover da Marina Lima, mas a banda era apresentada, então isso tinha uma logística que era interessante de você descobrir um novo artista a partir de um artista que você também gosta. Então acho que isso também meio se perdeu, né? Acho que total. Eu acho triste, né, que a Globo não tem. E eu acho que é um problema, especialmente da Globo, que seria, né, talvez a emissora que teria mais dinheiro para postar nisso, é que também eles são muito ruins com essa coisa transmídia, né? Por exemplo, seria perfeitamente possível se aproveitar de um programa curto em um determinado horário, que também fica disponível no YouTube e que, enfim, traz artistas. Mas isso não existe, porque para eles só existe a Globoplay, não se pode colocar nada nas redes sociais. Então, acho que tudo isso vai minando também, né, de certa forma, outras possibilidades, até de outros, sei lá, um público mais jovem que possa chegar até ali, né. O próprio festival, que é tal, Lula e tal, que é transmitido por eles, mas é sempre transmitido naquele esquema de não pode mudar a programação, então é aqueles cortes horríveis com o Mion lá, tipo, agora não tem mais Mion, mas antes quando tinha, ele ficava, sabe, 3 músicas de cada artista. Eu acho que até isso, né, não traz mais público, enfim, e a gente não descobre coisa nova através da TV. Sim, o Marco Antônio Gomes, nosso ouvinte, colocou aqui o Esquenta da Regina Casé. Eu acho que o Esquenta foi... Era babado, eu adorava. O Esquenta é tipo a Regina Casé como um todo, ela era uma apresentadora muito fundamental para a Globo. Acontecimento. Porque eu acho que ela, junto com o Maurício Kubrusli, trouxe linguagens muito específicas para a Globo nos anos 90. Eles fizeram coisas muito absurdas, assim. Eu lembro que antes do Esquenta virar um programa dominical, a Regina tinha o Central das Favelas, Central da Periferia, no Fantástico. Periferia. E ela apresentava sons e apresentava logísticas. Eu lembro de descobrir a Gabi Amarantos, que na época era a Beyoncé do Pará. E ela se apresentou no Fantástico cantando as coisas dela. Eu lembro de ver o Montage tocando o Electroclash deles no Fantástico, sabe? Pelas mãos da Regina Casé. Então são coisas meio assim. E aí quando ela criou o Esquenta tinha essa logística de ser essa mistura, esse caldeirão absurdo em que você tem ali o Periclão, você tem o Arlindo Cruz, você tem o Mumunzinho e eles estão junto com a Maria Bethânia que entra e eles fazem uma cena, você tem a Samantha Schmutz imitando a Maria Rita e de repente você tem a banda O apresentando a Candy Mel e explicando pro público em casa o que é você ser uma pessoa trans no Brasil nos anos 2000. Então é tipo assim, mind-blowing como ela conseguia fazer isso. Tanto que ela não conseguiu mais depois de um tempo, né? Ela própria desistiu da batalha que era esse programa. E é muito interessante você pensar que os 2 últimos programas que tiveram liberdades para testar coisas muito diferentes, que é o caso do Esquenta e posteriormente o Amor e Sexo da Fernanda Lima, foram 2 programas que foram minados da programação com o avanço do conservadorismo no Brasil. E são programas que foram muito perseguidos. O programa da Regina Casé virou um chamariz de gente que enxergava no programa tudo de ruim que o Brasil era o programa. Porque era preto dançando 3 da tarde, fazendo festa na TV aberta. Só quer ver o Hulk humilhando o pobre. Ver preto dançando não pode. Dançando e sendo feliz, cantando coisas e contando história, não pode. Que é o mesmo caso do programa do Amor e Sexo. O Amor e Sexo, basicamente, ele é um programa fundamental para o desenvolvimento da drag music, como a gente conhece hoje em dia. Que é o nascimento da Pablo, né? Apresentou a Pablo. Eu conheci lá.
vários artistas dessa geração, que a gente chamava de geração tombamento, se apresentaram no Amor e Sexo. Então, Lineker, acho, né, também. Johnny Hooker, todos esses passaram por lá. Sim, todo mundo. Foi um programa muito importante nesse sentido todo. E era muito legal você ter, tipo, sei lá, o Léo Jaime comandando a banda e a vocalista era a Fábio Vittar, era tipo assim. E aí tinha, sei lá, Dudu Bertolini sentado no júri comentando coisas pra gente. Era tipo assim, coisas impossíveis. A Fernanda Lima entrando, cantando no porn, sabe? Eram coisas que não existem mais na TV. Então, acho que também tem uma das coisas que traz, além dessa logística de mudança de paradigma da TV, é também, acho que um conservadorismo, um medo de apostar nesses outros formatos, um medo de ousar ou de incomodar. E aí, nisso também vem a própria que a gente falou, o aumento da presença de cantores gospel na TV. O programa da Eliana, que hoje em dia ocupa o horário que é da Esquenta, vira e mexe, é basicamente trazendo cantores gospel ou reforçando esse conceito da família nuclear. E é curioso, porque o programa da Eliana mesmo, ele começa, agora foi reformulado, mas ele começa como uma competição musical. Veja que também que eram famílias que se apresentavam, né, cantando. E mesmo essas apresentações de famílias, que em teoria viriam de qualquer lugar do Brasil, eram coisas extremamente conservadoras, assim, sabe? Você não vinha um som diferente, era sempre cover, né, também, contando versões de outros artistas, e coisas muito assim, música clássica, música sertaneja, música, sabe? Nem ali você tem um mínimo de experimentação, e eu acho que sim, tem um medo total dessa programação de TV aberta hoje em dia, de ousar e perder público. Mas será que esse público tá ali para começo de conversa? Esse público que vocês estão com tanto medo de perder, sabe? É isso também. Eu acho que é bem isso, né? Porque no final das contas são programas que não dão audiência, eles têm medo de testar qualquer outras logísticas. E eu acho muito curioso porque se decide que o público não gosta de determinadas coisas. Só que o público não tem acesso a essas determinadas coisas. E aí eu acho que o mais interessante é quando o público é exposto a essas coisas, que é o caso das trilhas sonoras de novela, que elas ainda têm uma liberdade de colocar coisas diferentes. E as pessoas passam a adorar aquilo. Então, a gente pensa em logística de a própria Rosalía, que eu falei que tá em Quem Ama Cuida, e que é uma música que tá fazendo super sucesso. Aí você pensa no fato de o Massive Attack ter vários hits brasileiros por causa de Verdades Secretas. Exato. E aí você pensa o fato... Verdades Secretas também, que virou um negócio assim que qualquer... A Mora enfiou tanta Grimes naquela Verdades Secretas que eu não conseguia mais ouvir Oblivion. Mas assim... É isso, e as pessoas ouvem a música a música da personagem. E aí é interessante você pensar que, por exemplo, quando eles apostam nisso, que eles acreditam que é o que teoricamente faria sucesso, Coração Acelerado, que é uma novela de sertanejo. Eu adoro, infelizmente. Mas é uma novela que não faz sucesso. E é uma novela tanto que agora... Porque as pessoas são ruins, as pessoas são más. Eles estão fazendo essa logística de fazer o show, tal qual teve o show de Três Graças, mas o show vai acontecer em Goiânia, porque tem várias praças que a novela não pegou e não aconteceu. E aí, basicamente, é uma novela song placement da Ana Castela. Que eles ficam enfiando a Ana Castela todos os dias. Total. Acho que a gente debateu muitas coisas, não chegamos a nenhuma conclusão, ficamos apenas tristes com esse debate. Globo, se você quiser nos contratar para pensar em novos formatos. Faz uma programaçãozinha de música no domingo, no lugar depois da Eliana. Ai, que delícia. Perfeito. Eu acho que é isso. Vamos deixar para os nossos ouvintes também darem as opiniões deles nas nossas redes sociais, comentarem o que eles sentem falta, quais são as memórias também que eles têm com a TV aberta e a música. E eu queria agradecer a Larissa por ter topado bater esse papo com a gente. Adorei ter você aqui. Deixar esse espaço para você fazer o seu serviço, suas redes sociais, todas essas coisas. Obrigada pelo convite, eu sempre adoro falar sobre música, sobre TV também. Bom, estou no Coisas de TV no YouTube, é só pesquisar Coisas de TV. Nas outras redes é Coisas de TV Oficial, porque já tinham roubado Coisas de TV, então a gente teve que usar esse terrível coisa oficial, que eu não, né, mas é o que tem. E nas minhas redes normais eu sou Larissa J. Mar, mas eu sou muito low profile, eu tenho um TikTok, de vez em quando eu falo sobre música, mas eu sempre abandono ele por 2, 3 semanas, depois eu lembro que ele existe. Mas, se quiserem, tá lá.
Eu sou assim também, amiga. Eu posto 5 vídeos no TikTok, aí depois eu fico 3 meses sem. Aí falo, nossa, o algoritmo não me entrega, né? Por que será? Porque eu não ajudo ele também. Por que será, né? Ah, é perfeito. É isso, gente. Vamos para o nosso próximo bloco. Não paro de ouvir. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Chegamos ao segundo bloco desse programa. Não paro de ouvir. Isadora Almeida. Que bloco é esse? Ah, eu quero saber. Este bloco trazemos dicas de novidades, coisas que a gente não para de ouvir. E o que a senhora não para de ouvir? Gente, eu não sei se também vocês ouviram, mas eu estou adorando o álbum novo do Overmono, que a gente até tinha dado, né, aqui alguns singles. E agora saiu o Pure Devotion. São 11 faixas, tem várias participações, né, tipo os featurings ali. Pra quem nunca ouviu, o Overmono é uma dupla de irmãos britânicos que fazem ali uma sonzeira electronic bem vibes, assim, bem Brit, assim, Big Beat. Quem gosta de, sei lá, Chemical Brothers, quem gosta de Daft Punk, quem gosta de... enfim, de várias fitas, tipo Disclosure, sei lá, tem algumas coisas nessa vibe. Inglesices no gerais. Né? Inglesices, Fred Again, enfim. Eu gostei muito, alguém ouviu? Amiga, eu consegui ouvir uma vez apenas, achei legal, assim, mas sabe quando você tá trabalhando e não tá prestando exatamente muita atenção? Não tá prestando muita atenção, tá. Mas assim, participações bafo, Rooten tá lá, Mahalia tá lá, Just Carries, enfim, coisas bem legais, assim. Foi um disco que... aquela Night in Shining Prada que a gente já tinha dado aqui, sim, né, que é muito absurda. Tipo, é um disco que eu gostei, assim, eu ainda quero voltar com mais calma, com mais atenção, mas numa primeira ouvida, assim, achei bem legal. Sim, bom, eu acho que eu tô esquecendo os singles que eu não anotei. Errei, não fiz meu serviço. Mas de álbuns é o Overmono, que eu amei muito. West Side Cowboy não vai dar de singlezinho? Então, não ouvi ainda, tá na listuxa aqui pra ouvir. Poxa. Tá Você me minha, conta. Achei bem bom. Logo mais te conto então, porque agora é a vez do Renan Guerra. Vai lá, Renan. Bom, vou começar pelos singles. Aya e Beige, que é um nome que vocês já conhecem aqui da casa, lançou um single novo, que tá uma delícia. Pra quem não conhece o trabalho da Aya e Beige, ela é uma DJ, produtora, que faz misturas muito interessantes de passeando a partir da house music em conexão com outros universos. Ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela lançou recentemente o seu primeiro disco, Ativação Travesti, que tem por trás do disco aqui no podcast, e agora ela lançou Sarcófagos, esse novo single, uma faixa super gostosa para se ouvir no repeat. E ainda dentro do mesmo universo de música eletrônica, quem ganhou um remix foi a Marina Lima, com a faixa Me Chama, que ganhou um remix assinado por Luiz Matos, Mura e Marina Diniz. Me Chama é uma faixa de composição do Lobão, foi regravada pela Marina no disco Fugaz e aqui ganha uma nova roupagem. Achei bem gostosinha de se ouvir. Falando em discos, eu, tal qual a equipe da Pablo Vittar, sempre no tempo certo, no tempo de Deus, agora enfim eu ouvi o disco da Charli XCX.
Depois de muitas Depois semanas. Depois de meses muitas já. semanas. E aí? Mas eu acho que o importante, a arte também não pode virar Ai, consumo, sim. entendeu? Exato. Esse propósito. se fuder. Que precisa ser assim. E aí eu ouvi no tempo que foi o tempo que Deus O quis. tempo de Deus. Aham. e Eu eu acho preferi que foi esperar. Foi importante pra eu me entender com Music Fashion Film, novo trabalho da Charli XX, porque eu achei muito gostoso. É uma Eu acho que delícia, né? Ai, As críticas puta, que as álbum pessoas bom. fizeram não cabem pro que eu senti do disco, assim. Eu tinha visto várias coisas que as pessoas falaram em torno do disco, mas eu acho que tem todo o caráter pop da Charli aqui, muito claramente, muito bem utilizado. E acho muito interessante como ela cria os diálogos com o que ela falou da rock music e de todos esses outros universos. Então, eu acho que ela abre diálogos muito interessantes, sei lá, com coisas que o Metric faz, com coisas que outros artistas do universo alternativo já fizeram nos anos 2000. Só que ela faz isso com uma cara de 2026, assim, de uma forma extremamente divertida, interessante. E eu acho que passeando ainda por aqueles caminhos que são de se divertir, mas também tem uma melancolia, um olhar sobre as nossas identidades, sobre o que a gente é nesse tempo meio maluco. Enfim, achei o disco super gostoso, tem faixas que são excelentes. É o caso de Card Decline, que já tá meio viralizada nas redes, porque as pessoas estão fazendo vários memes. Tem vários memes maravilhosos. E é uma faixa que eu adoro, também fica muito na minha cabeça em repeats, mas gostei muito de várias outras. Cadê o Serasa usando essa música pra fazer campanha? Eles precisam pagar ela, porque fazer campanha é complicado. Só quem tá usando por enquanto são as gays fazendo piadinha. O fato gostei muito de Music Fashion Film, é isto. Seguindo nos discos, saiu nessa semana o disco da Ivana Wonder, primeiro ato, que eu tinha falado pra vocês anteriormente por aqui. Ivana Wonder é um rosto conhecido na cena underground, especialmente aqui de São Paulo, mas acho que em outras regiões do Brasil ela também já circulou. Ela é drag queen, cantora, compositora, artista visual. Ela tinha lançado no ano passado o single Melancholic Blue, que eu acho que foi meio que um ponto de virada que pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro passaram a conhecer ela, porque a faixa cresceu de forma muito rápida na internet, de uma maneira muito interessante. Recentemente eu tinha indicado por aqui a parceria dela com a Cato em Ao Meu Amor, e agora chega o disco completo. É muito interessante que a Ivana vem de um universo em que ela dialogava, digamos assim, com o samba-canção, com os boleros, com uma tradição do canto da música brasileira que denotava, sei lá, ao início do século XX, assim. E é interessante como aqui nesse trabalho ela se expande para outros cenários e para outros universos. Então, acho muito bonito como ela dialoga com a música, com o rock, com o glam rock dos anos 70 e dos anos 80, e como ela aponta outros caminhos muito interessantes. É um disco bem curto, são 8 faixas, mas eu acho que apresenta de uma forma muito única esse universo da Ivana Wonder. Além da Cato, o disco tem uma composição em parceria com o Hélio Flanders, e quando eu fui no show de pré-lançamento, digamos assim, do disco, o Hélio Flanders falou algo que eu acho que define muito bem o que é o trabalho da Ivana Wonder, porque ele falou: vendo você eu me sinto em 1930, em 1980 e em 2050. E eu acho que essa é uma boa definição, porque ela faz essa costura entre esses tempos diferentes e apresenta possibilidades de futuros novos. Então, Ivana Wonder, primeiro ato. Falando em costuras de futuros novos e possíveis novos mundos, uma coisa que eu estava escutando bastante nos últimos dias e que me encantou foi um disco lançado pelo Coral Tradição, que é um coral da Casa do Povo. O disco se chama Shames. Ele tá disponível no SoundCloud, no site da Casa do Povo tá dizendo que vai entrar no Spotify ainda e nos outros players, mas por enquanto tá no SoundCloud. É um disco de 13 faixas que parte dos trabalhos do Coral Tradição, que é um coral de tradição Yiddish e canta músicas tradicionais da cultura judaica diaspórica do século XX. A Casa do Povo, para quem não conhece, se não é de São Paulo, é um espaço super único que fica no Bom Retiro. O Bom Retiro, por si só, já é um bairro muito único em São Paulo, que é um bairro que mistura
multicultural que mistura judeus e coreanos em boa convivência e numas experiências completamente novas, misturadas a um grupo de hipsters que agora também está invadindo o bairro. E a Casa do Povo é um espaço de longa tradição na cidade, um espaço cultural, artístico, de debates, aberto à comunidade local. E é lá que o coral costuma se apresentar. Esse trabalho celebra os 60 anos da Casa do Povo e também celebra o trabalho da maestrina do Coral Tradição, que é o Gita Sendax, que é uma senhora de 99 anos de idade. E aí o disco é super interessante porque ele tem dois caminhos. Ele tem o lado A, que é esse lado que apresenta as composições tradicionais e yiddish com arranjos e depoimentos da maestrina, ao lado de diferentes músicos, incluindo aí uma participação do trompetista norte-americano Frank London. E, além disso, tem um lado B, que aí são meio que as mesmas canções ou variações delas em revisitações, assim, elas são radicalmente modificadas. Tem uma música que traz improvisações do Arthur Lindsay, tem outra que tem recriações da Carla Boregas, tem uma delas que obviamente é a minha preferida, que é um remix da Paulette Linda Selva. Tem uma faixa que tem improvisações vocais da Ava Rocha, que também é excelente. Tem uma faixa com o Coral das Mães Coreanas, e aí essa música une o coreano com o Yiddish, então o Encontro do Bom Retiro. Tem também ainda uma música com participação do bloco Afro e Luo Badmin. Enfim, é um disco super interessante. Tem produção musical do João Barisby e ele foi gravado no Matraca Records na YB, com a ajuda do Fernando Richtbitter e do Pedro Vince. Então é um disco que reúne vários nomes que já são conhecidos aqui do podcast, com outros nomes inesperados. Mas enfim, é um disco super interessante, vale a pena quem quiser tirar um tempinho para ouvir esses encontros únicos. E quem estiver em São Paulo, acho que também recomendo uma visita ao Bom Retiro e à Casa do Povo, que é uma visita super legal. É isso, fechei por hoje. Meu amigo Nick Silva, que traz? Bom, quero começar falando da música que eu recomendei para Isadora, o West Side Cowboy com Dobro. Quero ouvir. Bandinha britânica que faz bastante coisa que a gente gosta aqui. Eles vão lançar o próximo disco deles, que chama It Goes On, no dia 21 de agosto, pela Island Records. E tá bem interessante tudo que eles lançaram, assim. Essa última vai pra uma coisa bem... não saiu ainda o álbum? Assim. Não, dia 21. Eu achei que tinha saído... Não, 21 de agosto. Tinha saído o álbum. Eles já lançaram outras duas faixas, que é a Kickstones The Boys e Pin Up Boys. Acho que vocês, Adora, já trouxe eles aqui. Tá bem legal, assim, tipo, vale bastante a pena pra quem gosta de um bom indie rock. Mais um disco aqui que eu estou muito esperançoso que venha coisa boa, porque tudo que eles lançaram até agora tá excelente, que é o The Avalanches, com Can't Get Over Losing You. Essa é a nova música deles, né? Tem participação do projeto chamado Portraits of Tracy, que eu não conhecia, achei bem interessante. Era um coletivo, agora é só um duo, né? Australiano, de música eletrônica, muito foda, assim, tipo, muito representativo ali da música eletrônica dos anos 2000. Lançou o clássico, que é o Since I Left You, lá em 2000, né? Muito foda. E, enfim, eles estão voltando com esse novo trabalho, que é o primeiro em 6 anos. E tem participações do Jamie XX, da Karen O, com uma música que a gente já tinha dado aqui de indicação. Tem Jesse Lanza. Enfim, tem gente muito legal envolvida. E todos os singles que eles lançaram até agora, sim, maravilhosos. Bom, bora lá pros disquinhos. Ravine Lenay lançou Blue Island. Muito e aí? bom. Ai, quero ouvir também. Amiga, eu gostei, assim. É um disco meio que atira para todos os lados, mas acho que acerta em todos os lados que ela aponta. Assim, ela é boa, né? Ela canta bem pra caralho. Demais. Acho ela boa. Ela, sei lá, usa referência de Chaka Khan, Minnie Riperton, Diana Ross e tudo mais. Ela é babado. Fazendo, sei lá, vai do R&B, do indie rock, synth pop, funk, coisa eletrônica, mas tudo isso faz sentido, assim, dentro da narrativa que ela traz ali. Ela fala sobre relações amorosas, amizade, tudo mais. Enfim, é um disco muito, muito legal. Vale muito a pena. E minha última diquinha aqui é um EPzinho curtíssimo da Ella Minus com o Nick Leon, chamado Que Les Passou a Mis Amigos. São só 3 faixas, assim, mas é tudo muito, muito bem produzido. Muito bom, assim, tipo, muito bom gosto envolvido, sabe? Sabe aquele negócio que aparece uma taça de algum drink caro na sua mão
logo que você dá o play, é meio que isso, assim. Enfim, tá muito legal, assim, é bem curtinho, são só 3 faixas, mas vale a pena, assim, tipo, produções chiques cantadas em espanhol, muito, muito bom. E é isso, as minhas diquinhas de hoje, e a gente encerra por aqui o Não Paro de Ouvir. Vamos para o nosso próximo bloco. Você precisa ouvir isso. Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz dicas atemporais. E qual que é a sua Dyke? Bom, a minha dica são 2, na verdade. Primeiro é a mostra comemorativa do cinema pernambucano, realizado pela Imovision. Legal. Ela já está rolando, ela acontece até o dia 19 de agosto e ela traz 4 filmes restaurados de volta às telas do cinema. Então, Baile Perfumado, que é um filme que está completando 30 anos e é meio que um marco dessa retomada do cinema pernambucano. O Baixio das Bestas e Cinema Aspirinas e Urubus, são 2 filmes que estão completando 20 anos, e Boi Neon, que tem 10 anos já de lançamento. A mostra está acontecendo em diferentes cidades, nas 5 regiões do Brasil. Então tem sessões especiais, pelo menos que eu sei, em BH, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu sei que já teve algumas sessões em Pernambuco. Vale a pena vocês entrarem na página da Imovision no Instagram, @Imovision, que vocês vão poder entender as datas e os locais certinhos e ver qual é o cinema mais próximo de vocês que está passando as sessões. Então vale a pena conferir, porque eu acho que é uma forma de se conectar com esse cinema contemporâneo pernambucano, que a gente sabe que é um dos cinemas mais ricos do Brasil. E a minha segunda dica também é de cinema. Para quem está em São Paulo nesse final de semana, nos dias 15 e 16 de agosto, a Cinemateca Brasileira, em parceria com a Fílmica, vai realizar a mostra O Fabuloso Cinema de Matheus Marchetti. Eu já tinha indicado aqui esse ano o filme Labirinto dos Garotos Perdidos dele, que estreou recentemente nos cinemas comerciais, mas essa mostra vai ser um espaço único para poder ver tanto os curtas deles, que vão ser exibidos em sequência no sábado, no meio da tarde, quanto os outros longas-metragens. Então vai ter exibição, além do Labirinto dos Garotos Perdidos, de Verão Fantasma, de 2022, e As Núpcias de Drácula, de 2018. A sessão de sábado, às 18h30, de Labirinto dos Garotos Perdidos, vai ter um debate com o próprio Matheus. Então vale a pena conferir na Cinemateca Brasileira, que é outro espaço de São Paulo. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer. E todas as sessões do Fabuloso Cinema de Matheus Marchetti são gratuitas. É só chegar e retirar o ingresso 1 hora antes na Cinemateca. É isto. Arrasou! Nick, o que você traz? Bom, quero trazer nerdices aqui. Voltou para o Prime Video a segunda temporada do Batman Cruzado Encapuzado. Que eu não sei se foi eu ou o Kleber que falou disso logo que lançou a primeira temporada. Mas enfim, é meio que uma continuação daquela animação dos anos 90. Tem bem aquela estética no ar, meio art déco, assim. Tipo, uma animação muito, muito bonita. Produzida pelo Bruce Timm, que foi o cara que fez aquela primeira animação dos anos 90. Mas é isso, assim, é um Batman meio anos 40, bem detetivesco, assim. Tem umas coisas, sei lá, de trocar o gênero ou raça de personagens clássicos. É interessante, assim, porque traz algo de novo, apesar da gente saber que, né, Estados Unidos, anos 40, existia algo racial ali meio maluco, mas, enfim, nos faz pensar nisso. E fora isso, tem personagens legais, assim. Tem uns que eu nunca tinha ouvido falar, tipo Monge Louco, Espectro, não sei. Mas aí tem outros que é tipo Charada, o Coringa aparece na segunda temporada, de uma forma bem diferente, assim, os dois. Um tá meio, tipo, criminoso porra louca, violento. O Coringa tá como se fosse, sei lá, um filme de terror, assim, é bem legal. São episódios curtinhos, 20 minutos cada. São 10, se eu não me engano. Enfim, vale muito, muito a pena. E é isso. E você, amiga Isadora? Gente, eu trago coisas que aconteceram esta semana em festivais nos Estados Unidos. Mentira. Festival nos Estados Unidos e shows na Espanha. Vamos lá. Charli XCX participou de Take It or Leave It com os Strokes e eu achei, tipo assim,
uma das melhores versões que eu já ouvi. O Arctic Monkeys já fez versão de Take It or Eu só Leave achei It. meio awkward a conversa deles no começo. O Julian tentando fazer piadinha e tipo... Mas é sempre essa energia. Tipo assim, é sempre, não adianta. Não adianta. E eu achei que a Charlie, se ela quiser cantar com os Strokes, pra mim, tá ótimo. Se eu quiser até tirar tô o preferindo. Julian, inclusive, Sim. só mandar o currículo lá, talvez. Eu amei, juro. Eu amei. Eu achei ela muito foda. Ela segurou... Nossa, sério, como pode a Charlie? Eu estou completamente Charlie X-cisada, mais ainda. De novo, né? Eu amei o álbum novo, como o Renan falou aqui também. E eu achei que essa participação, assim, só traz mais da grandeza dela, cara. Como ela pode ser tão foda, cara. De shortinho roxo, de couro, cantando. Muito foda. E aí, na Espanha, os meninos da Fontaines DC, meus amores, voltaram aos palcos depois de quase um ano, descansando, né, um pouco da turnê do Romance. Eles voltam para mais uma perna dessa turnê, que tá rendendo bastante, né? Mas dessa vez eles tocaram 2 músicas novas que Já? vão fazer parte do álbum novo que deve chegar até o final desse ano. Caceta. Uma música se chama Marianne, eu achei lindíssima. Ela é mais clima, assim, tipo, ela é mais soturna. E a outra faixa se chama Six Shoot Morning. Muito bonita, tem uma vibe meio beach house, assim, em algum momento ali, um sintetizador. Eu achei muito, muito foda e só me deixou mais animada pra ouvir o álbum novo, que deve sair até o final do ano, como eu disse. Não temos ainda informação de quem produziu, mas pelo que eu ouvi, se não foi o James Ford de novo, eles devem ter produzido com alguém que gosta do trabalho do James Ford, porque dá pra sentir ali que eles seguem uma sonoridade parecida com o que eles fizeram no Romance. Então, tô bem animada. Fontaines DC com musiquinhas novas e participação perfeita da Charlie XX com Strokes no festival Outside Lands. Vamos aos comentários do nosso último episódio, número 416, a Era de Ouro do R&B. No Instagram, a Bia Mila comentou: excelente episódio. Amo o Renan ADM Mundinho Patrícia Marques e Kleber ADM Mundinho Robson Anjo. Patrícia Marques, inclusive, foi regravada por Laura Pausini e Sandy essa semana. Aqui no Spotify, o Lenny comentou: como assim falar de R&B dos anos 2000 e não falar na faraônica Alicia Keys? E aí Bruno Rocha falou: não é uma falha gravíssima. E é uma falha gravíssima. Então, esquecemos de falar da Alicia Keys, ela realmente é muito importante. Olha nos anos vocês! 2000. E Renan Moreira comentou: Renan Guerra tá com hiperfoco na palavra logística. Parece que eu tô ouvindo um podcast de transporte. Lindo episódio, eu amo vocês. Eu não lembro por que eu falei todas as vezes a palavra logística. Amigo, mas é verdade, você falou várias vezes logística. É verdade, eu tô com quem falou aí, não sei, mas você falou logística. Tanto que eu falava, gente, que bonito, que chique falar logística. Eu não sei por que eu falei, mas é isso. Fechamos, né? Eu sou _ Renan Guerra e em todas as redes sociais. E você pode ler meu Substack toda sexta-feira. Quando eu não falho ele, eu apareço lá. Eu sou @Almeida Dora e é isso. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. E é isso aí. Você pode seguir a gente no @podcast VFSM em todas as redes sociais. E você também pode apoiar o nosso trabalho em apoia.se/podcast VFSM. Por lá você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. A gente tem trabalhado bastante, então tem muita coisa chegando lá. E você também recebe algumas contrapartidas. A gente está trabalhando por alguns descontos e alguns mimos para vocês. A gente já tem descontos na Casa Natura Musical, já tem descontos no clube de assinaturas da Noise Records. Balaclava, Zig, Moonpix, Cobuzz, a gente tá trabalhando pra vocês ganharem desconto, hein? Vou trazer aqui em primeira mão, hein? Vai rolar também um sorteiozinho de par de ingresso pro show do Jamiroquai, hein? Porra! Se você quiser saber mais novidades sobre isso, vai lá em www.vamosfalarsobremusica.com.br/apoios. Lá tem tudo listadinho, tudo que a gente tá oferecendo. Sei lá, se tiver sugestão do que mais a gente pode correr atrás, só fala com a gente também.
E depois que você apoia, você faz parte do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Por lá a gente traz várias dessas informações e dessas novidades. Fofoca. E você também pode participar das nossas gravações ao vivo, como Danilo Ferreira, Ricardo Mendes Toledo e a Júlia Paterniani, que estão aqui com a gente hoje. É isso, fechamos, né, meus amores? Fechamos. Tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.